Olá, amigos de Discussão Bíblica. Vamos continuar nossos estudos sobre o Espírito Santo. Nesta oportunidade, vamos ver o que é o batismo do Espírito Santo. Eu vou começar este tema lendo o que a Sagrada Escritura diz em João 10:10. O ladrão só vem para roubar e matar, de destruir. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Esse que é o propósito de Cristo. Cristo veio a mudar nossa vida. Ele veio a transformar nossas vidas. E ele veio para nos dar uma vida além de nossa vida biológica. Nós entendemos hoje que Jesus estava falando aqui que ele queria nos dar a vida espiritual. Esta vida espiritual somente conseguida por meio do Espírito Santo, por meio do batismo do Espírito Santo na vida da pessoa. João Batista disse em Mateus 3:11, que eu vou ler aqui. Ele fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, então João Batista reconhece que seu trabalho de batizar as pessoas era um trabalho parcial, ainda precisava ser completado. O que ele estava fazendo de batizar, submergir a pessoa debaixo da água, simbolizando a morte, e depois saindo das águas, simbolizando a ressurreição. Muito bem, então isso aí era um símbolo de nova vida. Mas o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, de perdão de pecados passados. Agora, o batismo de Cristo tem o batismo do Espírito Santo e tem o fogo. Como que podemos entender isso? Porque Cristo, aliás de perdoar os pecados, no batismo de Cristo, também se ganha um poder para poder viver a vida cristã. Deus deseja, Cristo desejava, não somente apagar as culpas das pessoas, sino de que estas pessoas entrassem a outra esfera de vida, além da biológica, e essa é a esfera espiritual. E o batismo com fogo, como seria? Bom, o batismo com fogo pode ser também entendido dessa forma, que Jesus ou vai te dar o Espírito Santo, ou ele vai te condenar. De alguma coisa Deus vai fazer com todos nós. Não existe na Sagrada Escritura caminho intermediário. Ou tem os que se salvam, ou tem os que se perdem. Tem os que aceitam, ou tem os que não aceitam. Tem os que ajudam a recolher, e tem aqueles que espalham, não contribuem. Então, isso é nítido na Sagrada Escritura, esse contraste. E Jesus vai vir para batizar com o Espírito Santo, ou seja, nos dar uma vida espiritual. E se a gente se negar nisso, finalmente teremos um batismo com fogo, na destruição eterna. Ok. Agora, tem alguns textos na Sagrada Escritura onde nos fala que existem pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Então, vamos ler aqui uns textos, por exemplo, Atos capítulo 4, verso 8. Atos 4, 8. Estou usando a versão Ferreira Almeida de 1993. Atos 4, 8. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é este que está curado perante vós.
Então, a primeira parte que eu li fala Pedro cheio do Espírito Santo. Ele foi levado perante os juízes, os anciãos da cidade, Jerusalém, para depor sobre aquele milagre que tinham feito, porque tinha causado grande comoção, porque Pedro atribuiu este milagre a Cristo. Cristo já estava morto para os conceitos judeus. Portanto, isto aqui causa um conflito, uma confusão. Como pode ser em nome de Cristo? Então eles foram levados. Mas aqui Pedro, sendo uma pessoa que nunca passou por nenhuma escola formal, nunca tive passado por uma formação aprimorada, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, tem um conhecimento da vida espiritual. Ele entende a vida espiritual agora, e ele nesse contexto não tem medo. Ele fala o que ele acredita e ele vê que está acontecendo. E ele não tem medo de falar perante aquelas pessoas que crucificaram Cristo, que foi feito esse milagre no nome de Cristo, ao qual vocês crucificaram. Então, Pedro está cheio do Espírito Santo. Toda aquela pessoa que tem Espírito Santo não tem medo à morte, nem aos castigos. A pessoa que tem vida espiritual ama a verdade, independente dessas consequências. Isso talvez a gente, quando a gente apenas é um intelectual sem vida espiritual, a gente fica muito nessa dúvida, né? Não vamos entrar nos conflitos, vamos fazer o que dá para fazer. Na vida espiritual não tem como fazer isto. A gente é obrigado a conseguir aquela linha de pensamento, porque a gente é testemunha do poder de Cristo. Outro caso é o caso de Barnabé, em Atos 11, 24. E assim, temos casos onde tem pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo. Então, que coisa é ser cheio do Espírito Santo? Às vezes a gente não entende isso. Ser cheio do Espírito Santo não significa que já tem um entendimento amplo das coisas, entende tudo. Tudo o que ele pensa está correto, está muito bem, está entendendo tudo, né? Isso também é uma mentira, isso não é verdade, porque no caso de Pedro, estando cheio do Espírito Santo, como nós acabamos de ler em Atos 4:8, mais adiante, no caso de Cornélio, Pedro vai entender recém de que os gentis também podem ser aceitos são aceitos por Cristo, e também eles têm possibilidade de ser cheios do Espírito Santo. Então, que coisa significa estar cheio do Espírito Santo? Apenas é uma disposição da alma a ser guiados pelo Espírito Santo, como uma criança sendo guiada por seu pai. Essa disposição de humildade é que nos permite sermos guiados pelo poder, pelo Espírito Santo, por Deus. Para conseguir essa disposição da alma, essa humildade necessária, nós precisamos entender, precisamos crescer. As pessoas parece que por o fato que têm maioridade já amadureceram mentalmente, e isso é uma mentira. Por causa da nossa educação deficiente, temos pessoas que já têm idade de amadurecimento, mas não têm amadurecimento. Amadurece dá por causa da personalidade, e a personalidade se forma pelo espelho, onde que ele se espelha ou que coisa ele está buscando. No caso de uma pessoa que alcançou a madurez, seu espelho e sua busca são coisas espirituais e eternas. Agora, quando a pessoa está ainda no plano, em níveis inferiores de crescimento, ainda está esperando a aprovação das outras pessoas. Então a gente fica falando e trabalhando para que as outras pessoas me deem um retorno, me deem algum afago, um aplauso, né? Ou outros estão trabalhando apenas para satisfazer para mostrar suas obras. Olha, eu sou útil, eu consigo fazer isso. Então eles mesmos precisam se provar de que são capazes perante seus colegas. Então esse é o seu motor
Dessa forma funciona a personalidade deles. Isso acontece na maioria de pessoas. Mas a pessoa que já cresceu na vida espiritual, passou essas etapas de crescimento, agora a única aprovação que ele precisa é a aprovação de Deus, de Cristo. E se perante Cristo ele está transparente, o resto não interessa. Mas para ficar transparente perante Cristo é uma coisa pessoal. Por exemplo, se a gente está roubando, está mentindo, a gente faz de conta que está trabalhando e não está trabalhando, essas coisas perante Cristo estão patentes. Então eu não posso enganar a Cristo. É muito mais fácil enganar a nossos semelhantes, impressioná-los a eles, como que sou uma pessoa educada, uma pessoa que conhece muito, e na verdade eu não conheço quase nada. Eu não leio quase nada, eu leio só li em toda a minha vida 2 livrinhos, mas eu presumo de que eu conheço muitas coisas só pelo fato de que eu escuto rádio e TV, e essas informações já me fariam sábio. Isso é uma ilusão. Então, o que a gente precisa de fato para poder ter essa humildade é confissão dos pecados. E esta confissão de pecados, para poder ter vida espiritual, é obrigatório ter esta confissão de pecados. Este Pedro vai colocar de forma bem nítida em Atos 2:37. Atos 2:37. Aí diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: Pedro e os demais apóstolos, que faremos? Então Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui está o caminho. Como se chega a ter o dom do Espírito Santo? Como se chega a ter o guia, aquele Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, e não nos deixar guiar pelas impressões, ou pela ciência, ou por essas coisas que estão aí, nos dizendo este é o caminho. Então, para ter essa noção, nós precisamos primeiro arrepender-nos, e este arrependimento vem pela confissão. Então, eu te pergunto, que coisas tens na alma que ainda precisam ser confessadas perante o Senhor? Não adianta justificar perante Deus. Perante os homens você pode justificar tudo o que você quiser, mas perante o Senhor a gente não pode ficar escondendo as coisas. A gente tem que ser transparente. Viver na presença de Deus é viver a vida espiritual. E esta vida não é para fracos, e esta vida não é para pessoas que vivem de aparências. Este tipo de vida está além da vida apenas de impressões, de estudos acadêmicos, enfim. Isto está além, isto ultrapassa tudo. Isto aqui é a vida espiritual, guiado pelo Espírito Santo. Pois é, se nós queremos ter o batismo do Espírito Santo, temos que aprender a crescer. Para isso servem os problemas. Temos que parar de ficar reclamando das coisas. E temos que aprender a confiar no Senhor. Não adianta querer dizer ou ter uma vida religiosa, mas sem ter uma vida espiritual. Isso é uma enganação. Isso é como querer conseguir uma qualificação profissional, mas sem ter que fazer nenhuma aula prática, nem teórica, nada. Isso é uma ilusão. Nós precisamos entender isso aqui. A religião não é a vida espiritual. É a vida espiritual que deveria nortear nossa religião. Amigos, esta é a lição desta semana. Que Deus te ajude a poder confessar, te arrepender de todos os pecados, depois conseguir esse perdão dos pecados, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.